caçadores de confusão. Sobre isso que vamos meditar. Será que você é uma daquelas pessoas que sempre estão em meio às confusões? Talvez não, talvez você não seja, claro, um caçador de confusão, porque uma confusão, ela pode terminar bem, mas na maioria das vezes ela termina mal, misericórdia, e algumas muito mal. Infelizmente, meus irmãos, tem muitos que gostam de estar no meio das confusões, ou até de assistir às confusões. Sabe, na internet tem pessoas que têm postado a confusão que ele vê, porque hoje todo mundo tem um celular na mão e para gravar uma confusão é a coisa mais fácil. E depois publica na internet, como tem pessoas que gostam de assistir às confusões alheias, misericórdia. Mas se nós não somos os caçadores, então, de confusão, a Bíblia tem uma dica para nós para evitar qualquer tipo de confusão. Provérbios capítulo 26, versículo 17 diz: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Quando uma confusão alheia está acontecendo, nós não sabemos os reais motivos daquela confusão. Bom, entrar nessa confusão com a boa intenção de findar e de pacificar é perigosa. Você poderá estar se metendo onde não foi chamado, e mesmo sem querer, se tornando um caçador de confusão para a sua própria vida. É isso que o texto sagrado está ensinando para nós. Você teria coragem de pegar um cachorro, qualquer cachorro que estivesse perto de você, que você não conheça esse cachorro, pegá-lo pelas orelhas? Bom, seria muita coragem, mas não seria prudente fazer isso exatamente porque você não sabe qual será a reação daquele cachorro. Ele pode ferir você, mordendo você. Misericórdia, é isso que o texto está dizendo para nós. Quando entramos numa confusão alheia, não sabemos quais serão os resultados para nós. Bom, em hipótese alguma, acho certo promover confusões. Misericórdia. Isso nós não devemos fazer, promover nenhuma confusão, mas entrar numa confusão que não é sua, misericórdia. Olha o que a palavra está dizendo. Mas vamos ver aqui no caso de Moisés, em duas confusões que ele entrou. Êxodo capítulo 2, versículos de 11 a 15. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Será que Moisés deveria ter defendido o hebreu que estava sendo espancado pelo egípcio? Isso é discutível. Dá para discutir muito sobre isso. Mas uma coisa eu sei: ele não deveria ter matado aquele egípcio. Isso foi mal demais.
Sabe, nós devemos tomar muito, muito cuidado quando entramos em uma confusão que não é nossa. Moisés, depois, no dia seguinte, diz a palavra, ele viu dois hebreus brigando. E um dos hebreus estava espancando o outro. E ele vai até lá e diz: por que vocês estão brigando? E um daqueles hebreus, então, ele diz uma verdade para Moisés, quem o nomeou líder e juiz sobre nós. Ninguém havia nomeado ele como juiz e líder sobre o povo hebreu. Deus não o havia chamado ainda, se bem que Deus sabia o que ele seria, o líder que ele seria em Israel, mas ainda Deus não o havia chamado. E ele se mete naquela confusão, e por causa disso, porque ele havia matado aquele homem, entrando na confusão do outro, e agora nessa nova confusão que ele entrou, então Moisés foge e vive 40 anos no deserto. A vida no deserto não é fácil. Bom, Moisés precisava passar por isso, essa é a verdade, ele precisava passar por isso. Sabe, Deus sabia tudo o que ia acontecer, havia um plano, essa é a verdade. Mas a questão é que Deus não tinha dito para ele para poder sair lá e para poder mediar a confusão dos outros. Deus não havia dito isso para ele. Sabe, meus irmãos amados, nós muitas vezes sem sabedoria vamos entrar numa confusão alheia, que nós não sabemos os reais motivos daquela confusão, e por isso somos nós que vamos para o deserto, ou seremos mordidos pelo cachorro, ou receberemos a pior diante de tudo isso. O conselho bíblico para nós é para nós não entrarmos numa confusão alheia. A confusão foi dentro de casa, foi com meus filhos. Claro que ali eu vou entrar nessa confusão e eu vou mediar essa confusão, sem dúvida nenhuma. Mas quando eu estou vendo uma confusão alheia e eu não conheço aquelas pessoas, então eu não entro naquela confusão, sabe? Vou contar duas coisas para você. Uma que aconteceu comigo. Eu trabalhava num supermercado e ali tinha duas moças que eu conhecia. Então elas começaram a discutir, estava uma confusão e eu fui até lá. E uma das moças estava falando, eu não fiz. Então eu entrei na conversa e falei, olha, ela não fez mesmo, porque eu estava ali e ela não fez. E a moça que não tinha feito, que eu estava defendendo, se virou para mim e disse: quem te chamou na conversa? Não te pedi para você falar nada. Bom, eu merecia isso. Eu entrei e falei aquilo que não era para falar, e muito menos para entrar. A confusão não era minha. O meu filho estava no metrô, e havia um rapaz sentado naquele assento que é reservado aos idosos. Então tinha uma senhora idosa em pé. E essa senhora idosa estava em pé e o rapaz sentado. E um outro homem que estava em pé foi até ele e disse: olha, esse é o lugar do idoso, dê o lugar. Ele falou: não vou dar lugar para ninguém. O que estava sentado disse. E ele insistiu: olha, essa senhora está em pé e você está sentado. E aquela mulher, então, ali do lado, assistindo tudo aquilo. Então aquele homem respondeu muito mal: você não tem nada a ver com isso, vai cuidar da sua vida. Então aquele homem que estava em pé ficou muito nervoso, deu um tapa no rosto daquele rapaz, tirou ele do banco, jogou no chão e disse para aquela senhora: olha, agora a senhora pode sentar. Ela falou: não, eu não gosto de confusão, eu vou descer na próxima estação. Bom, ele entrou num problema, numa confusão que não era dele. Sabe, é isso que nós temos que tomar cuidado, porque o problema será nosso depois. Misericórdia. Nós precisamos nos lembrar do que o texto de Provérbios, capítulo 26, versículo 17, ele diz: quem se mete em questão alheia é como aquele que
que toma pelas orelhas um cão que passa. Por isso, cuidado, não entre em confusão alheia, não entre. Muitas vezes temos a boa intenção de apaziguar, mas misericórdia. E isso acontece muitas vezes com aquela turma que chamamos a turma do deixa disso. Então a pessoa entra no meio e muitas vezes é ele que tinha boa intenção que leva a pior. É um conselho bíblico. Se você quiser seguir, ótimo. Caso você não queira seguir, Deus abençoe a sua vida da mesma forma. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, dá-nos sabedoria e discernimento para sermos bênção onde estivermos, para que não sejamos causadores de confusão em lugar algum, mas que possamos, Senhor Deus amado, tomar esse cuidado de não entrar numa confusão alheia, pois este é um princípio da sua palavra para nós, para que no final não sejamos nós os prejudicados. Peço a sua bênção e a sua direção, maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Moisés, porque entrou nas confusões que não era dele, 40 anos de deserto. Misericórdia, misericórdia. Eu quero a bênção para a tua vida. Que Deus abençoe você grandemente, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe as suas decisões em nome de Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?